bem-vindo. Deus te abençoe grandemente. Hoje estamos aqui recebendo na live, né, o pastor Sobrinho, homem de Deus, que tem aí uma palavra profética abençoada, onde estamos numa série aí de 7 lives, né, onde o tema é jovens sendo diferencial em tempos difíceis, né? Sabemos que os tempos não são fáceis, né? Viver o evangelho raiz, o evangelho de renúncia, o evangelho de busca ao Senhor, mas Deus tem procurado esses jovens, Deus tem levantado esses jovens, como Samuel, que busca ser o diferencial, né? Busca viver o diferencial em tempos difíceis, e eu tenho certeza que através dessa live Deus ele está despertando, né? Jovens que têm um potencial, que precisam. Tá, minha filha, seja bem-vinda, pastora Tainá, Deus abençoe, pastora, um forte abraço grandemente. Ainda hoje, foi ontem, falava com o nosso pastor Jailton, né, lá em Portugal, e aí Deus é fiel, né? Eu mandei até uma camisa para ele, um projeto aqui que ele falou para eu mandar uma camisa para ele, e a tia de Dani tá vindo para cá, né, em março vai para lá, então a gente vai poder estar mandando uma camisa do pastor Jailton lá em Portugal, né? E já apresentei para ele um novo projeto, né, da nova camisa, um negócio que está no secreto aí, mas ele disse que já aprovou. Tamo junto, meu pastor, Deus abençoe, forte abraço. Hoje estaremos recebendo o pastor Sobrinho. O pastor Sobrinho, o pastor Jailton deve conhecer, né? É um homem de Deus, eu conheci através de Beth, né? Em nome de Jesus Cristo, que provavelmente o pastor Jailton também conhece. E está aí para nos abençoar. Talane, minha filha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Já já o pastor Sobrinho vai estar aí, junto conosco, né? Em nome de Jesus Cristo. E enquanto isso, eu peço que vocês vão compartilhando a live. Eu estava no culto. Meu pastor Doneran, antes de eu receber o pastor Sobrinho, deixa uma palavra para nós aqui esta noite, em nome de Jesus, amém? Meu filho na fé, homem de Deus, cadê você? Deixa eu te chamar aqui. Você deixa uma palavra para o povo santo, amém? Meu filho na fé, homem de Deus. Aqui até o pastor Sobrinho chegar, uma palavra de abertura, amém? Sabe mandar o convite, meu filho, em nome de Jesus? Isis, seja bem-vinda, Isis, Pai do Senhor, Deus te abençoe grandemente. Evangelista Elisângela, uma mulher que Deus usou muito, né, no início da minha fé, para me, até hoje, né, para me aconselhar, para me mostrar, para me repreender também, para me ensinar o caminho da oração. Então, é uma mulher que, sem palavras, Evangelista Elisângela, seja bem-vinda a essa live. Pastor Sobrinho já vai estar conosco, homem de Deus, tem uma palavra abençoada, direcionada para Deus, né, para os jovens desse tempo, né, em nome de Jesus. Amém. E antes do, Glória a Deus, antes do pastor Sobrinho, não estou te vendo não, tá escuro. Glórias a Deus. Antes, Pai do Senhor, meu pastor. A paz. Tá tudo escuro aí. Que haja luz nesse quarto onde o Senhor está aí. Em nome de Jesus. Luz, tem luz. Amém. Se não tiver a luz do sol, tem a luz da palavra. Amém? Glória a Deus. Olá, meu pai. Meu pastor Doneran, a paz do Senhor, né? Gente, para vocês que não sabem, o pastor Doneran é um filho na fé. É um filho na fé, um pastor que se encontra na Bahia, né? Ali do lado da ilha. E é um exemplo, não tenho o que falar. Tá aí hoje, antes do pastor Sobrinho entrar, eu convidei ele para deixar uma palavra aí pro povo aí. Uma palavra de 5 minutos pro coração do povo. E, né, tem aqui, Shelly, seja bem-vinda, Deus te abençoe grandemente. Eu não consigo. Se você puder escrever seu nome aqui, se é Michele, escreve aí que vamos estar orando por você no final da live, amém? Meu pastor Doneran, eu não estou te vendo, mas se o senhor quiser já deixar uma palavra para o povo, fique à vontade. Amém, pastor, amém. Né? Eu louvo a Deus por ter essa participação, né? Uma pessoa tão especial que é o Senhor para a minha vida, né? Uma pessoa que tem me fortalecido grandemente a caminhar mais e mais, né? Nesse propósito com Deus. E quando eu fiquei sabendo, né, quando eu fiquei sabendo do tema, né, jovens em momentos difíceis, né, me alegrou, porque a gente vê o quanto está sendo difícil para o jovem caminhar, né. Hoje eu estava meditando uma palavra que é a qual eu vou deixar nessa noite, né? Nessa oportunidade, que eu sei que em breve o pastor Sobrinho vai estar aí ministrando uma palavra maravilhosa para nossas vidas, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Livro de João, pastor, né? Amém. No livro de João, capítulo 15, né?
Jesus, ele Glória a diz, Deus. capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Né? Louvado seja Deus. Hoje, muitas coisas não estão chegando ao povo de Deus. Muitas pessoas têm pedido algo, até mesmo no mundo espiritual, para a família, para a parentela, para o jovem, e não tem acontecido. Por que não tem acontecido? Porque a palavra vai dizer que se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, tudo que pedir será feito. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação de Jesus para os discípulos, né? Jesus, ele afirma isso. Só que as pessoas esquecem que para isso acontecer, você tem que tomar posição de galho. O que é que o galho faz? Gera frutos. Glória a Deus. Né? Podemos ver que antes ele vai dizer que vós estáis limpo pela palavra. Então, quando você está limpo, você tem que gerar fruto, porque é isso que agrada ao Pai. Então, quando você agrada ao Pai, tudo que você pedir vai acontecer. Glória a Deus. E muitas coisas não estão acontecendo porque as pessoas não querem fazer isso. Não querem tomar posição de fruto, seja ele jovem, senhor, senhora, né? Estão esquecendo de tomar posição de galho, né? Me perdoe, tomar posição de galho e gerar frutos. Amém. Amém. É necessário que a gente venha gerar frutos. Para quê? Para que venha agradar o Pai. Né? Podemos entender que o versículo 8 vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, Jesus ainda instruindo os discípulos para que eles verdadeiramente fossem discípulos, reconhecidos por Jesus, eles teriam que agradar o Pai. Como é que eu agrado o Pai? Dando fruto. Porque a Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida. Né? Então nós já podemos entender que a nossa geração hoje ela está precisando gerar frutos e tomar posição de galho. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi a palavra que eu senti de dividir com vocês hoje. Glória a Deus, glória a Deus, pastor. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, pastor, nós estamos preocupados com o louvor bonito, a pregação bonita, nós estamos preocupados até com nossa aparência, mas estamos esquecendo de fazer o ID do Senhor. Oh, glória! Nós estamos esquecendo de ser geradores de fruto para agradar o Pai. E tudo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu pastor, o senhor pode apertar um xizinho que tem aí, um X na sua câmera. Pronto, já fui. Um X. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Já quero convidar o senhor para ser um dos preletores aí dos 7 elos aí, de 7 lives, amém? Sim, sim. Pastor Doneran. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor. Viu? Atanael, seja bem-vindo, meu irmão. Atanael Rocha, Simari. O pessoal da ilha está acompanhando aí a live aí. Viu? Glória a Deus. Vai fazer. Todo o pessoal daí. Amém. Vê se eu encontro um Xzinho aí na sua tela, um X aí. Amém. Eu vou sair. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe, meu filho. Paz do Senhor, pastor Sobrinho. Paz do Senhor, seja bem-vindo. Né? Eu tenho certeza que já é uma noite especial, né, para nossas vidas. O pastor Doneran já abriu aí, deixando uma palavra muito forte, esse negócio de ter que gerar fruto. Né? E a gente sabe que hoje em dia está tendo muita confusão por causa disso. Fruto é uma coisa e dom é outra. Né? Eu ouvi ele falando, e que bênção que ele falou disso. Eu estava assistindo um vídeo ontem do pastor Anderson Silva com o pastor Eliseu, falando sobre
sobre esse evangelho coach, e ele fez uma colocação que foi muito interessante, que é o seguinte, que as pessoas estão confundindo fruto com resultado. Isso. Resultado, ele pode acontecer mesmo quando a gente faz tudo errado. As igrejas fazem um monte de maluquice aí e estão cheias. Isso. E eles estão olhando isso como resultado, mas fruto é o resultado que está conectado com o propósito de Deus. Glória a Deus. Então a gente tem que buscar o fruto, não o resultado. O resultado pode levar a gente direto para o inferno. É verdade. Verdade. E aí eu quero já agradecer a vocês que estão aí conosco. Tem gente de Salvador aí do Cabula, né? A evangelista Elisângela, a irmã Larice, bênçãos de Deus na minha vida. O pessoal aí, meu pastor, eu congreguei junto da igreja Proclamadores da Palavra aí de Salvador, do Cabula. Amém. Tem um pessoal da ilha também que está com o pastor Zé, seja bem-vindo. Tem nossos filhos na fé, em nome de Jesus aí. Nossos filhos na fé aí. Tailane, Roseane, Tayla, os que estão chegando, sejam bem-vindos. Gente, compartilha essa palavra, Larice. Deus continue te abençoando grandemente. Compartilha a gente, porque Deus já está falando e vai ser top essa live. Em nome de Jesus, para o louvor da glória do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Amém, pastor. Vamos lá, vamos para o nosso tema. Jovens fazendo a diferença nos dias difíceis. Amém. Eu quero primeiro te parabenizar por essa sequência de lives, porque eu assisti boa parte delas. Acho que eu só perdi uma. E é muito importante trazer esse tema, porque esse tema é um confronto para a nossa realidade. Porque os jovens, eu sou pastor de jovens de uma igreja e tenho conexão com muitas igrejas, muitos pastores de jovens, e eu percebo que há igrejas que têm medo de fazer, pastores, na verdade, que têm medo de fazer o jovem cumprir o seu papel. Porque nós estamos numa geração fraca, nós temos uma geração que não aguenta um beliscão. Se a gente disser que ela tem que abrir mão de qualquer coisa que seja para fazer a vontade de Deus, eles não querem abrir mão. É a geração que quer tudo rápido, é a geração que quer ficar em casa fazendo dancinha, porque está vendo gente ganhando milhões de reais fazendo dancinha em casa no TikTok. É uma geração que não quer pagar o preço. Então, muitos pastores estão com receio de apertar e esses jovens, não quero mais ficar aqui, e ir para uma igreja onde tudo pode. Eu disse em outra live que a gente teve junto que a hipergraça vai ser o mal do século, vai fazer muito dano para as igrejas, porque está criando uma geração frouxa, uma geração fraca, uma geração que não tem coragem de levantar e pregar o evangelho para ninguém, uma geração que não aguenta ser repreendido quando erra, uma geração que tem como um grande desafio fazer a diferença, quando a Bíblia fala que o jovem tem isso como objetivo. O que a gente está falando aqui, que é como fazer a diferença, deveria ser para o jovem a ação do dia a dia, porque a Bíblia manda ele fazer a diferença. Eu gosto de um texto de Timóteo, eu vou passear em alguns textos aqui, mas eu gosto de um texto de Timóteo, lá de Timóteo 4, ele nos traz alguns ensinamentos. Eu quero aprender com o senhor essa noite. Romanos também traz alguns ensinamentos para nós, mas eu vou passear em alguns textos, tem em Oséias também, mas eu queria destacar um passo a passo, porque a gente está numa geração que está tão acostumada a tudo mastigado, que se a gente não der um passo a passo, depois eles vão dizer assim, foi incrível, eu gostei, mas não sei o que fazer. Então para a gente deixar bem mastigadinho aqui, eu acho que o primeiro passo dessa geração, nós temos que voltar um pouquinho atrás. Essa geração precisa restaurar primeiro a si próprio, a mente, porque senão ela não vai conseguir avançar. Quem está doente não cura quem está doente. E nós temos uma geração que não nós estamos falando de jovens, né? Uma geração de jovens que tem extrema dificuldade de participar de uma escola bíblica, de um estudo. Uma geração de jovens que tem extrema dificuldade de fazer uma formação. O que esses jovens estão buscando é o culto que tem música, que tem LED, que tem parede preta. Nada contra as igrejas da parede preta, nada contra. Mas assim, se elas estivessem recheadas de conteúdo da palavra, elas seriam incríveis. E a gente tem visto aí jovens que não estão cuidando de si próprio. São jovens que pulam, que dançam, e quando acaba o culto, que chegam em casa entram em tremendo choro e depressão. A gente precisa da primeira coisa para fazer a diferença é ser diferente do que está aí.
A primeira coisa que a gente precisa fazer, e nós temos duas orientações claras. Lá em Timóteo, 1 Timóteo 4,16, Paulo fala assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti como os que te ouvem. Glória a Deus. Amém. Então, o que ele está dizendo é que se você tiver cuidado com você mesmo e com a doutrina correta e perseverar nisso, você não só vai caminhar na sua salvação, mas você vai envolver e influenciar os que te ouvem. Amém. E aí a primeira coisa é: alguém ouve os jovens dessa geração? Alguém está te ouvindo, jovem? É importante a gente saber, quando você chega num lugar, na escola, na faculdade, onde for, você é ouvido, a sua opinião importa, a sua vida fala para alguém. Essa primeira coisa é: cuide de você, arrume a sua casa. É óbvio que quando a gente tem aquele texto que a gente gosta muito de usar para os jovens, que é o texto lá de Romanos 12, né, que fala para não se amoldar, não, algumas versões falam não se conformar com o padrão desse mundo, mas transformar a mente. Esse texto é muito importante porque para onde é que a gente está caminhando? A gente está caminhando, em alguns casos até a gente já caminhou, para uma geração onde internet, TikTok, dancinha, levando o mundo para a igreja e fazendo com que a igreja se adapte de alguma forma para não perdê-los. E isso não não se conformar com o mundo, isso é aceitá-lo e abraçá-lo. Então a primeira coisa que o jovem precisa fazer é: eu não sou parte desse mundo aí, eu não sou parte desse negócio, eu não quero fazer parte disso. Eu até posso ter internet, eu posso ter o TikTok, eu posso fazer dancinha, eu posso fazer o que eu quiser, desde que isso não tome mais tempo do que eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Glória a Deus. Todos os jovens que estão assistindo a gente aqui, todos, sem exceção, talvez se fizerem a conta, vão ver que passam mais tempo fazendo outras coisas do que aquilo que Deus quer. Então a primeira coisa é: cuida de você, cuida da sua mente, arruma a sua casa. Você não vai conseguir fazer a diferença lá fora se a sua vida não é diferente. Glória a Deus. Porque para você fazer a diferença, você tem que chegar num lugar onde está acontecendo algo e mostrar uma opção diferente. Você tem que mostrar um jeito diferente de fazer. E qual é esse jeito diferente? É aquele que Jesus está mandando você fazer. Glória não a Deus. É o seu jeitão diferente. Glória aquele jeito. Então, a primeira coisa é: cuida da sua cabeça, cuida de você, arruma a sua casa, deixa para trás o que está te afastando de Jesus, se aproxima dele. Se você está com dificuldade, você se conecta com quem não tem, conecta com quem está avançando. Você precisa se conectar com aquele jovem que está avançando. Hoje os jovens, quando vê um jovem crescendo em conhecimento da palavra, lendo, ele fica o diferentão. Ele é o diferentão, devia ser o padrão. Ele não pode ser o diferentão, ele é o padrão. Nesse mesmo texto de Timóteo 4, só que no verso 13, ele fala assim: persiste em ler, exorta e ensinar até que eu vá, ou seja, até que ele volte para tomar o controle, não vacila. Amém. Até que chegue o momento de você avançar, não vacila, lê, busca entendimento, repreende aqueles jovens que estão caminhando com você, que estão fora da linha. A maioria das vezes o jovem não quer falar com outro jovem que está fora da linha, porque ele também está. Ele morre de medo de ver o dedo apontado para ele. Eu sou pastor de jovens e na minha igreja eu não tenho nenhum caso de algum jovem que perdeu um braço ou perdeu uma perna ou ficou sem andar porque eu repreendi com a Bíblia. Glória a Deus. Pelo contrário. Então, assim, a gente está experimentando um movimento na igreja extraordinária porque se tentou fazer, o mundo tenta fazer parecer que o jovem quer só a folia. E o jovem não quer só a folia. O jovem quer conhecimento, quer crescer na Bíblia, ele quer ser acompanhado pelo pastor, ele quer perguntar ao pastor sobre o namoro dele, ele quer que o pastor converse com o pai. Esse é o jovem cristão. Amém. O jovem que não quer isso, ele está conectado com o padrão do mundo. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é desconectar disso. Outro dia eu recebi na minha casa um grupo de adolescentes, né? Que a minha esposa cuida dos adolescentes, e a mãe de uma delas ligou para mim e falou assim: minha filha tá aí? Eu digo: tá aqui, mãe. Ela: ô pastor, desculpa eu ter te ligado. Eu falei: desculpa não, você tem que ligar. Eu queria que todos os pais me ligassem. Eu queria que todos os pais procurassem saber onde os filhos estão. Os filhos não estão fazendo a diferença porque não estão vendo exemplo.
A sua filha, quando ela for mãe, ela vai se sentir à vontade em monitorar os filhos dela, porque ela tem o cuidado que a senhora tem com ela. Precisa ter exemplo. E eu disse na igreja no último domingo, pais, se seus filhos estão sob meus cuidados aqui, se preparem, vocês vão receber uma ligação minha. Eu vou monitorar, eu vou repreender. E se isso incomoda vocês, é hora de tirar seus filhos da minha igreja agora. Se incomoda vocês que eu, como pastor, vou acompanhar os filhos, vou cuidar deles, vou procurar saber e vou repreender no momento necessário, se isso incomoda vocês, então manda eles irem para casa. Porque o que importa uma igreja que não cuida? E eu não posso dizer para eles sejam a diferença se eu fizer o que o mundão está fazendo com eles. Eu tenho que ser o exemplo da diferença. Então, além de Paulo em Timóteo falar isso, em Oséias, se a gente for lá para um texto mais que não só necessariamente é para o jovem, em Oséias 4 ele diz lá que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas a gente só usa esse pedaço. Quando a gente quer falar da importância de ler a Bíblia, a gente só fala esse pedaço. Mas o pedaço que vem depois desse que é o que tem que fazer a gente refletir. Que é o seguinte, ele diz, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E aí no seguinte ele diz, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E aí, se você não vive morrendo de medo de ser rejeitado por Deus, porque abrir mão do conhecimento dele, você precisa se converter primeiro. Nós temos que voltar lá para o começo da nossa conversa. Primeiro você se converte, depois você vem ouvir a gente. Porque se não faz sentido para você ter um mínimo de medo de Jesus, de Deus te abandonar, porque você abandonou ele primeiro sem buscá-lo, tem alguma coisa errada. E jovem, por que você precisa ler a palavra? Porque ela tem resposta para tudo. A juventude, essa fase do adolescente, do jovem, é uma fase onde tem milhares de perguntas. Milhares de perguntas. E ao invés de perguntar no manual que tem todas as respostas, os jovens estão perguntando para o mundo. Outro dia, pastor, eu conversando com um amigo meu, eu não vou dizer o nome dele porque eu vou contar primeiro o que é, e aí eu vou pensar se eu digo o nome dele, pastorzão também. E aí uma jovem, ele encontrou uma jovem que frequentava a igreja dele, ela estava sem ir alguns dias, e ela disse, não, pastor, eu estou bem, estou tranquila, eu estou acompanhando em casa, estou assistindo em casa as pregações do pastor tal lá da internet. Eu não vou dizer o nome para não polemizar, mas é um pastor que está dizendo aí que vai criar a igreja virtual. É um desses pastores coach. Só que um dia o filho dela teve febre. E ela ligou para o pastor, esse amigo meu. E aí ele disse, liga para o pastor da internet. E aí ela disse, não, mas ele está aqui com febre agora. Eu falei, tá, mas no dia a dia você não quer estar sob a palavra que te conserta. Quer ficar na palavra mole da internet que deixa você fazer o que você quiser. Mas na hora que aperta, você vem buscar aqui a igreja local? Aí ela se apavorou e depois de um tempo ele foi dar atenção a ela, porque era uma vida, ele foi dar atenção. Mas ele não perdeu a oportunidade de dar ensinamento a ela. E o que é que os jovens estão querendo? Os jovens estão querendo, não é que os jovens estão querendo, o que é que os jovens estão se submetendo? Há uma pregação de evangelho online, onde o pastor está lá muito bonitinho, sentado num banco com a luzinha bonita ao redor dele, descendo de helicóptero nos estádios, falando de um evangelho, de uma coisa que não é o evangelho, porque ele fala de autoajuda, porque eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça, pastor, que é o seguinte, se não fala desses 4 pontos, se não fala do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, não tem evangelho. Ah, mas você pode, você vai fazer tudo, você é o centro do negócio, se você quer, você pode. Isso é coach. Reúne sua igreja num horário separado do culto e vai fazer a aula de autoajuda. No altar, não. No altar é evangelho. E os jovens... E as pessoas, meu pastor, esse tipo de pessoa aí, a gente não vê esse povo falar em renunciar, em abrir mão, em cruz. Mas pra quê? Se essa galera só está falando em conquistar, em ser abençoado, em ser próspero, como se ter coisas que em algum momento Deus permitiu que você perdesse, fosse restituição. E se Deus tirou da sua... Tem gente que não pode ter dinheiro. Se tivesse, afasta de Jesus. O senhor falou isso naquela live. Então percebe, os jovens estão indo para a internet para ver pregação coach, dizendo para eles que eles podem ficar do jeito que eles estão. Deixa eu dizer um negócio para você, meu pastor. O amor de Jesus é para todo mundo.
Amém. Mas não cabe tudo. Você Amém. pode até vir do jeito que você está, jovem. Você pode até vir, não. Você deve vir do jeito que você está. Mas você não pode permanecer como você veio. Glória a Deus. Então o evangelho é: eu venho do jeito que o mundo me deixou, ferido, machucado, cheio de pecado, torto, fazendo um bocado de bobagem. Mas quando eu chego na presença de Deus, eu mudo de direção e me alinho. As igrejas que morrem de medo de falar isso para os jovens, para perder os jovens, elas podem até ficar cheias. Mas ela só está facilitando o trabalho de Satanás para catalogar quem ele vai levar. É só isso. Os jovens, eles precisam ser resistência. Eu sempre digo que nós vamos ser reconhecidos no tempo final. Nossas igrejas vão ser bem fáceis de reconhecer. É porque elas vão estar vazias. As igrejas que o pastor sobe no púlpito para falar de sacrifício, para falar de Jesus, para falar de transformação, para falar de deixar as coisas e seguir, pegar a cruz e seguir, elas vão ficar fora de moda. E não é por causa de uma modernidade, é porque é o fim é assim mesmo. Então, eu não fico triste quando eu penso nisso. Agora, isso me faz acelerar para deixar o mínimo de gente possível do lado dessas igrejas que vão estar cheias de oba-oba. Amém, amém. Eu creio nisso. Então, uma vez, jovem, que você, cuida da sua cabeça, arruma a sua casa, e você começa a estudar a Bíblia, e você começa a conhecer, aí você passa para uma outra etapa. Eu tenho dito aos jovens da igreja, nós estamos trabalhando duas coisas muito fortes esse ano. Uma é que Deus falou para nós que esse ano é o ano da plenitude. Nós vamos ser plenos em tudo aquilo que a gente entregar a Deus. Não é em tudo que a gente planejar, não. É em tudo que a gente entregar a Ele. Amém. Porque a maioria das pessoas estão com um planejamento que é igual de 20, que é igual de 19, que tem um bocado de coisa de 18 que ela não fez. Nós não estamos falando de planejamento. Nós estamos falando de plenitude naquilo que a gente entregar a Deus, naquilo que a gente disser, Deus, toma conta aqui. Então, a primeira coisa é, se você cuida de você e você conhece a palavra, você começa a ser referência. Num primeiro momento, você pode até ser uma referência, entre aspas, do mal para eles. Que é aquela pessoa, fulano só quer ler a Bíblia, fulano só quer estar na igreja, fulano só quer falar de Jesus. Você fica o chatão do grupo, não tem problema. Mas isso vai te aproximar do céu. Glória a Deus. Porque o que é o objetivo seu? É ser o cara legal do grupo e ir para o inferno? Ou ser o chatão e ir para o céu? É bem verdade que você pode ser o cara legal e ir para o céu. Mas você pode ser o cara legal a partir do momento que você faz a diferença na vida dessas pessoas. Não quando você fica sendo o legal dos ruins. Não dá para ser o legal dos ruins. Tem que ser o legal do jeito que Deus quer. E aí, nesse mesmo texto ainda de Timóteo, só que no verso 12, Paulo fala assim, ninguém despreze sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glória a Deus. Olha que coisa incrível. Não despreze sua mocidade. Jovem, enquanto está jovem, haja na direção de Jesus. Amém. Haja nos propósitos dele. A 1 Coríntios diz que o homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do Senhor, como agradar o seu Senhor, porque o homem que é casado, ele já não consegue focar 100%, ele já tem que agradar a mulher, ele já está dividido. O jovem que está solteiro, ao invés de estar desesperado se vai ficar para titio, ao invés de ter que arranjar namorado porque todos os amigos arranjaram, ao invés de ficar se preocupando em namorar porque o jovem que namora é descolado, esquece isso. Você vai namorar no tempo que tiver que acontecer. O que a palavra diz é que enquanto você está só, preocupe-se com as coisas do Senhor. Glória a Deus. E quando você se preocupa com as coisas do Senhor, Ele que já viu o futuro, vai te dizer qual é a hora de você namorar e vai te mandar uma pessoa especial. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Amém. Se você cuida de você, se você começa a estudar a palavra, você vai, obviamente, ser uma referência. E ser referência nos tempos de hoje não é ser o mais descolado, não é ser o que tem mais seguidores, não é ser o que tem um cabelo mais da hora, a roupa mais da hora. Ser referência é aquele que faz mais a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. E se você consegue fazer a diferença, e se você consegue fazer a vontade de Deus e ainda assim é descoladão no meio da galera, meu Deus, você pode fazer coisas aí incríveis. Glória O problema é que isso dá trabalho, pastor. Ser referência nos dias de hoje dá trabalho, que precisa ler, você precisa estudar. Eu fiz um desafio com os jovens da minha igreja. Eu assumi a liderança dos jovens em dezembro.
Sim. Comecinho de dezembro. Os pastores que estavam líderes dos jovens montaram seu próprio ministério, avançaram, glória a Deus, e eu assumi os jovens. E o que acontecia? Acontecia que o culto jovem era toda sexta-feira, e toda sexta-feira tinha uma igreja que era diferente da igreja de quinta e da igreja de domingo. Porque os jovens, eles se conectavam no culto de sexta-feira de uma forma poderosa, e se desconectavam da quinta e da domingo com o pretexto de que eles já tinham ido na igreja naquela semana. Então, o que eu fiz? Eu falei, peraí, para a gente avançar aqui na sexta, a gente precisa se conectar na quinta e no domingo e fazer com que os adultos, os mais velhos da quinta e do domingo se conectem com a gente na sexta. Porque nós não somos 3 igrejas, nós somos uma igreja que tem 3 cultos. Amém. E o que aconteceu? Algumas pessoas disseram, pastor, esse é um trabalho doido, o senhor não vai conseguir levar o povo para EBD, o jovem não quer nada. O jovem quer o culto da sexta-feira, o jovem quer pular, o jovem quer... Eu falei, eu aposto com vocês o que vocês quiserem, que é questão de tempo, para que os jovens estejam completamente envolvidos na escola bíblica dominical. Amém. E aí eu fiz um desafio para eles no culto na sexta-feira passada, sexta-feira retrasada. Eu fiz um desafio, eu falei, vocês querem que a quinta-feira e domingo o pessoal venha para sexta? Então dê o exemplo, vá domingo para a escola bíblica. E no domingo, na escola bíblica, nós, os jovens, já fomos maioria. Glória a Deus. Então, eles sinalizaram de uma forma clara, que é, nós queremos avançar em crescer, a gente só não sabia como. Então, eu vou ter muitos jovens que vão lembrar de mim como o pastor que enche o saco, que fica em cima, que cobra, mas nenhum deles vai lembrar de mim como o pastor que os abandonou. Glória a Deus. Por quê? Porque eu preciso ensinar para eles a diferença, de fazer a diferença, porque eles também não podem abandonar os deles. Eles não podem abandonar os seus amigos, eles não podem abandonar os seus parentes jovens, eles não podem abandonar os seus amigos da escola que estão indo caminhando direto para o inferno achando que é legal porque estão com um cigarro de maconha na mão, porque estão namorando 2, 3, ou porque estão fazendo coisas que o mundo acha que faz eles legais, mas eles estão caminhando a passos largos para o inferno. Amém. Então, cuidou da cabeça, cuidou de você, começou a aprender a palavra, começou a estudar a palavra, você vai ser referência. E no momento que você for referência, você não mais vai curtir as coisas do mundo. Você vai começar a fazer as coisas de Deus com naturalidade. Entenda isso que eu vou falar agora, pastor. Talvez você comece fazendo as coisas de Deus com sacrifício, mas a constância vai fazer você fazê-las com naturalidade. Glória a Deus. Amém. E às vezes você precisa começar com sacrifício. Você precisa começar com sacrifício. Você quer perder peso? Os primeiros dias de dieta é um sacrifício, sobretudo para o crente que gosta de comer. Você quer ir para a academia? Os primeiros dias de academia são um sacrifício. Mas depois, quando você atinge o corpo ideal, quando você atinge o nível de saúde ideal, você já come, já faz o exercício com naturalidade. Glória a Deus. Às vezes, para você caminhar nas coisas que Deus quer, você precisa ter um sacrifício. Amém. Mas depois a rotina faz virar naturalidade. E o que faz virar naturalidade? A intimidade. Porque todos nós gostamos de passar tempo, gastar tempo com aqueles amigos, com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente admira. O que está faltando a essa geração de jovem é começar a admirar Jesus. E eles não estão admirando Jesus porque as igrejas não estão falando de Jesus para eles. As igrejas estão querendo fazer o que é confortável para não perdê-los. As igrejas estão querendo falar o que é bom para o coração, aquela coisa de autoajuda, aquela coisa de Deus ama você do jeito que você está, Deus ama você do jeito que você está, mas Ele não quer que você fique do jeito que você está, Ele quer que você avance, Ele quer que você melhore, Ele quer que você se liberte. E às vezes você dizer isso para o jovem é o risco de perdê-lo e ter um monte de pastor com medo de perder membro de igreja. Eu não tenho medo de perder membro de igreja, eu tenho medo de perder gente para o céu. Glória a Deus. Eu tenho medo de perder gente. Alguns jovens, com essa mudança dos pastores lá que saíram, alguns jovens seguiram eles. E alguns me perguntaram. E eu falei assim, se você está seguindo eles porque tem direção de Deus, vá. Daqui a 2 ou 3 meses eu vou ligar para eles e vou dizer, o João que está aí com você, está aí ainda? Se ele me disser que está e que você está firme, eu vou ficar feliz da vida, porque não tem que ser na minha igreja. Glória a Deus. Agora,
Agora, se ele disser, João não está mais aqui com a gente, eu não sei onde ele está, eu saí de onde eu estiver e vou atrás de você, João. Glória a Deus. Agora, eu não vou atrás de você se você estiver em outra igreja. Porque em outra igreja, você está cumprindo o papel. Amém. Você não precisa ser feliz nem ter Jesus na minha igreja. Se você foi para uma outra igreja, seja qual for, e lá você está crescendo em conhecimento, você está crescendo em intimidade com Deus, você está louvando mais, você está tendo experiências incríveis com Deus, eu paro de me preocupar com você, porque agora tem alguém se preocupando com você. Agora, se você vai e depois se perde, eu vou te buscar. Glória a Deus. Agora, você precisa querer fazer a diferença nesse processo. Porque se você foi porque é legal, na primeira crise você vai morrer. Agora, se você foi porque Deus chamou você para fazer a diferença, lá você vai ser maior do que você era aqui. Amém. Amém. Eu creio nisso. Amém. Então, arrumou a casa, arrumou as ideias, santificou a casa, cuidou das coisas que tinham que cuidar, começou a estudar a palavra, virou referência. E aí, quando você vira referência, com a palavra em dia na cabeça e no coração, com a casa arrumada e você disposto a ser referência, aí você tem que fazer a quarta coisa que vai fazer você ir para o próximo nível de um jeito extraordinário, que é fazer a vontade de Deus. E é aí que muitos jovens se perdem. Eu queria a atenção de vocês, jovens que estão com a gente aqui online agora, para entenderem isso. Às vezes o jovem se santifica, arruma a casa, começa a ler a Bíblia, se prepara, mas ele corre do próximo nível. E o próximo nível é fazer a vontade de Deus. E por que ele é um nível tão importante? Porque na maioria das vezes, as coisas extraordinárias que Deus quer que você viva, jovem, depende de você parar de querer viver as coisas que você planejou e começar a viver as dele. As dele são muito mais legais que a sua. Mas quando você abre mão, quando você pensa assim, mas eu vou abrir mão disso, daquilo que eu pensei para fazer a vontade de Deus, por que Deus não pode dar uma arrumada nas coisas que eu pensei e a gente fazer as coisas junto? O jovem fica pensando assim, porque a cabeça do jovem é desse jeito. E aí, a Bíblia nos traz algumas coisas sobre isso. Se você for lá em Mateus 26, é um versículo muito conhecido, do versículo 39, na segunda parte do versículo, e Jesus está lá numa situação extrema e ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice aí. Mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali, ele podia dizer, eu sou seu filho, eu também sou Deus, nós somos um negócio só, vamos parar com esse negócio aqui que está doendo, o pessoal já entendeu a mensagem, o senhor não precisa, já meteu os cravos aqui que não era para botar, podia botar uns cravos cenográficos, mas o senhor botou uns cravos de verdade, doeu. Agora eu já entendi. Então, assim, se o senhor puder parar o jogo agora e dizer assim, entenderam? O pessoal vai dizer, entendi. Aí a gente desce e vamos assar uma carne. Mas o que Jesus fez? Tá ruim, tá doendo, tá difícil, mas eu quero fazer a diferença. Amém. Então, não seja como eu quero, como o senhor quer. E como é que o senhor quer? O senhor quer eu aqui na cruz até o final? Então nós vamos ficar na cruz aqui até o final. Glória a Deus. Então, se o jovem quer ser como Jesus, ele precisa fazer o que Jesus faz nessas horas. O jovem quer ser como Jesus só na hora de curar um cego, de impor uma mão e um paralítico andar? Tem que ser igual a Jesus na hora de botar o cravinho no punho também. Glória a Deus. Tem que ser igual a Jesus na hora de ir para o monte, subir para o monte e orar. Tem que ser igual a Jesus na hora de que alguém der um tapa na cara, dar o outro. Nós só vamos fazer a diferença como Jesus fazia quando a gente fizer o que Jesus fazia. Se acopia, né? Se acopia, mas se acopia em tudo, não só no que dá. Se a gente for para Mateus 7, ainda passeando em Mateus 7, 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Olha que coisa incrível. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, fazer a vontade de Deus não é só mostrar intimidade ou mostrar dependência. Fazer a vontade de Deus é a garantia de acesso ao céu. Glória a Deus. Então, jovem, se você acha que está fazendo tudo do jeito que você quer, mas não está fazendo do jeito que Deus quer, você vai chegar naquele dia lá e aí vai dizer, Deus, eu fiz isso, eu ia para o culto jovem, eu dançava, eu levei um monte de gente para a igreja, um bocado de jovem que eu levei para a igreja, principalmente aquele menino ou aquela menina que eu estava interessado, e eu usei a desculpa de que era evangelismo para poder levar ele para lá. Deus está vendo essas coisas todas. Eu queria, eu preguei, eu fiz, não sei o que e tal. Aí ele vai dizer assim, nem te conheço, sai daqui.
Então, assim, fazer a vontade de Deus é a garantia, é o passaporte. E eu gosto de uma coisa, eu estava lendo outro dia uma coisa que eu gostei, pastor, que é assim, olha que coisa incrível, a frase era assim, a nós não, eu vou me lembrar de quem foi, a nós, não cabe a nós saber tudo do projeto de Deus, basta que a gente seja informado sobre a nossa parte no processo. Glória o resto é confiar nele. Amém. Então, repare, eu já sei qual é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que eu tenha uma vida santa, que eu seja dependente dele, que eu louve, que eu faça tudo que ele quer que eu faça e que eu vá para o céu. Meu nome escrito no livro da vida. O plano de salvação de Deus é esse. Eu já sei, mas eu nem preciso saber dos detalhes todos. Eu só preciso saber qual é a minha parte, o que é que eu tenho que fazer para que esse plano aconteça. Eu nem preciso saber tudo. O que acontece, o que está acontecendo é que os jovens não querem saber nem qual é a parte dele. Porque não quer fazer, não quer ter o trabalho. Eu dou glória a Deus pela igreja onde eu estou pastor dos jovens, porque eu tenho lá jovens disponíveis, jovens com coração ardente para levar a palavra de Deus, que não gostam só de estar no culto, mas gostam de estar no evangelismo, de estar usando as ferramentas digitais para falar de Jesus. Eu tenho casos pontuais de jovens que dão dor de cabeça, porque sempre tem, também se não tiver não tem graça. Mas de uma forma geral, eu sou muito grato a Deus pela igreja onde eu estou. Amém. Agora, qual é a minha missão? A minha missão é me conectar aos pastores e amigos que estão à frente de jovens e outros ministérios, para que a gente seja o ferro que vai afiar o ferro. Glória a Deus. Então, essa semana eu mandei uma mensagem para um pastor amigo meu, de uma igreja incrível, que eu amo demais. Eu mandei uma mensagem assim: pastorzão, eu estou lá com os jovens da igreja, eu quero saber quem é que está com os jovens aí, porque eu quero conectar, eu quero que os jovens daí venham para cá, eu quero que os pastores daí preguem aqui, eu quero ir com os jovens para aí. Então, nosso culto é dia de sexta, se o seu for no outro dia, for sábado, a gente vai fazer uma caravana para ir aí, porque a gente quer impactar vocês com a experiência que a gente está vivendo de evangelho aqui, e a gente quer ser impactado com a experiência que vocês estão vivendo aí. A gente pode fazer isso com toda igreja? Não, a gente conta nos dedos a igreja que a gente pode fazer, mas as que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Glória a Deus. E as igrejas estão fazendo o quê? Elas estão se fechando nas suas soluções. Se a minha igreja está tudo bem, se os jovens aqui estão bem, se o culto aqui dos jovens é cheio, é as outras igrejas que não estão tendo que tem que me procurar. E não é assim. Se o meu ministério está rodando, eu preciso ir na direção de quem não está rodando para fazer rodar, porque nós somos o mesmo reino. Glória a Deus. Amém. Então, quando eu venho aqui fazer uma live com você, não é só porque eu gosto de você e é difícil te dizer um não. É porque eu tenho um compromisso de falar aquilo que eu tenho que falar, e do jeito que Deus manda eu falar, e às vezes Deus manda eu falar de um jeito mais duro, às vezes de um jeito mais engraçado, mas sempre é de um jeito que as pessoas conseguem entender. Eu não sei ficar em cima do muro. Eu preciso fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas, porque há algum tempo atrás eu era uma dessas pessoas que precisava de orientação. Amém. Então, amém. Quando você chega assim e fala, quando você faz uma série de lives dessa, você está contribuindo para o reino mais do que um monte de igreja que tem culto do jovem toda semana cheio. Porque eles estão indo para lá, eles botam a melhor roupa, e tem uns que botam as roupas que só a misericórdia de Deus, e aí vai para o culto. Acontece o culto, depois do culto, alguns já vão para o culto pensando no lanche que vai fazer depois do culto, para onde vai sair para lanchar, para onde vai sair para conversar, porque está de olho naquele menino, naquela menina para namorar, pensando que o pastor é menino besta. Então, essas pessoas que vão para o culto jovem, elas precisam ser impactadas, e muitas vezes elas vão ser impactadas, podem ser impactadas pelo testemunho de alguém que não é de lá dessa igreja. Amém. Porque os jovens que estão na igreja que eu faço parte, se eles forem para uma igreja, que essa igreja seja carne pura, eles levantam e vão embora. A gente não fica lá porque já chegou, porque está bonitinho, ou porque está agradável. Se chegar lá e o Espírito Santo incomodar, a gente levanta e sai. E eu posso falar pela maioria. Sim. Então, hoje, pastor, eu conto de dedo as igrejas que me convidam para pregar, porque eles dizem que eu sou o cavaleiro do Apocalipse. Por quê? Porque eu chego lá e digo assim, se eu ver, eu não aceito pregar em qualquer igreja. Glória a Deus.
Porque se o cara disser assim, venha trazer uma palavra aqui, e eu sei que aquela igreja está numa conduta ruim, eu converso com ele primeiro. Eu vou falar assim, ó, pastorzão, como é que estão as coisas aí? Como é que estão os jovens? Como é que tá? Ah, a gente tá bem, e eu descubro que ele não tá, eu vou dizer para eles, ó, eu sei que não tá. Você tem certeza que você quer que eu vá? Porque na hora que Deus falar, o pau vai cantar. Receba a sua Então, fatura. a maioria das igrejas, elas não entenderam. Você falou de fatura, tem uma frase do pastor Antes que é engraçado, que ele fala assim, o boleto pode até não ter chegado ainda, mas a fatura está sendo contada. Então, você vê gente que assim, ah, mas minha igreja está cheia, meu ministério está crescendo, cada vez mais tem gente. E daí? E daí? Ele dá um exemplo, ele deu um exemplo nessa live. Depois eu recomendo que todo mundo assista lá no perfil do pastor Eliseu e do pastor Anderson. Ele deu um exemplo lá da igreja inclusiva lá do Rio de Janeiro. Uma pastora que é casada com outra pastora e que a igreja só cresce. Só cresce, todo dia cresce. Ou seja, tem resultado, não tem fruto. Tem resultado. Resultado. Só cresce. E aí ele perguntou, quando foi que a homossexualidade deixou de ser pecado? E aí? A igreja lá está crescendo. Chama ela para pregar na sua igreja. Porque a igreja dela está crescendo. Meu pastor, muita gente, infelizmente, né, com medo de falar a verdade, com medo de ser o que Cristo quer que a gente seja, né? Até onde vai o amor, até onde vai o amor que eu sinto, porque eu tenho amizades também, mas até onde vai esse amor, que amor é esse? O verdadeiro amor, ele libera a verdade, né? Que amor é esse que eu sinto tanto por uma pessoa, seu João, que é meu amigo, que eu não posso dizer a verdade, que essa prática está o levando para a condenação. Complicado. Pois é, assim, ó, eu vejo igrejas cheias, muitas vezes, só como resultado, não tem fruto. E o que a gente precisa dizer para os jovens é que eles precisam aproveitar a oportunidade do resultado, já que a igreja está cheia, aproveita isso e transforma em fruto. Pega o jovem que foi para lá porque o louvor é legal, porque a música é legal, porque o ambiente é legal, porque a luz de lá pisca diferente. Pega esse jovem que foi para lá por causa disso, e já que ele está lá, faz o evangelho entrar no coração dele. Amém. Eu não sei se a gente pode nem comentar essas coisas em live, mas a gente tem um trabalho na Bahia aí, né? É o Projeto RID, né? E aí, a senhora deve ter visto aí no Instagram alguma coisa. E aí tem um pastor aí de Salvador que ele tem uma ascensão, né? Tem um público, né? Eu acho que tudo que o Senhor coloca em nossas mãos é para convergir para o reino, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É como o Senhor falou. Por exemplo, se hoje o pastor Sobrinho hoje estou dando um exemplo, tem uma média de tantos mil seguidores, né? E a gente sabe que esse povo segue o pastor Sobrinho, faz o pastor Sobrinho. Vamos usar isso como uma ferramenta. E eu preciso que o Senhor, em nome do reino, chegue em um lugar para que jovens que estão afastados, eles vão por causa do nome do pastor Sobrinho, e lá o Senhor vai lançar rede, Deus vai lançar rede para a sua vida. Eu fiz isso com o pastor daí, né, que até é conhecido, e ele chegou para mim e disse que não pregava esse tipo de povo, não. Depois você vai me dizer quem é em off aí. Eu saí... meu Deus, eu falei, Senhor, o Senhor, alguma coisa que o Senhor dá para o homem, eu acho que é para convergir para o reino, né? Já falei, um exemplo, né? Não, já que o pastor subiu... Deixa eu deixar claro, pastor, quando eu falei que eu não prego em qualquer igreja, não é porque eu não quero ir, não. É porque não é qualquer igreja que me chama. Pouco tempo que a gente tem se falando, dá para perceber que com o Senhor ou é evangelho, a raiz é evangelho, ou então fique quieto no seu canto. Mas eu falo assim, para a pessoa que está assistindo não pensar assim, que eu não vou em qualquer igreja porque eu escolho, não é não. Que não é qualquer igreja que me chama. Eu sei. Porque as pessoas querem ouvir, o que massageia o ego. Porque, repare, eu sou falho e pecador. E eu não detenho todo o conhecimento. Mas tem algo em mim que ninguém tira, que é o desejo ardente de falar a verdade do Evangelho. Amém. Então, se eu chego lá e eu leio... Se eu ler Bíblia pouco,
que não é o caso, mas se eu ler Bíblia pouco, se eu estudar pouco, eu creio que eu chego lá, o Espírito Santo me diz tudo que eu tenho que dizer. Você imagina se eu estudar? Então, quando eu estou abrindo mão, pastor, a minha caminhada, eu sou jornalista por formação, eu trabalhei minha vida inteira com TV, com jornalismo. E quando Deus mandou eu sair disso, ele disse, sai e vai cuidar das minhas coisas. Amém. E eu cheguei lá na rádio onde eu trabalhava e eu disse, eu quero ir embora. Ela disse, por quê? Eu digo, porque Deus mandou eu ir embora. E ela disse, eu vou botar como na sua demissão? Eu disse, põe aí, Deus mandou. E aí o e-mail que eu recebi dela foi, ela disse assim, como é que eu vou fazer? Eu digo, eu vou mandar um e-mail para você, dizendo que eu estou saindo porque Deus mandou, você pega meu e-mail e manda para o RH, para não dizer que foi você que fez. E assim foi feito. E desde então, eu não me incomodo mais com essas coisas. Então, eu vivo hoje para levar o evangelho para as pessoas, para agora cuidar dos jovens na igreja, mas assim, eu não tenho outra ambição senão fazer isso. E isso pode até me levar a lugares incríveis, é outra história. Mas a gente precisa tomar uma decisão. E por que os jovens hoje estão tão mexidos? Porque eles não são ensinados a tomar decisão. Eles são ensinados a ter um guru, alguém que pensa por eles e que vai dar soluções prontas e mastigadas para eles, quando na verdade era só ele ler a Bíblia. Só que ler a Bíblia tem a solução e tem um confronto. Eles não querem confronto. Pastora Bruna, Pai do Senhor. Meu pastor, Pastora Bruna, eu acho que eu não te conheço não, pastora Bruna, mas se o pastor te conhece, eu também te conheço agora. Que Deus te abençoe. Amém. Meu pastor, só para retificar aí, seria um evento de evangelístico, um evento pelas almas, entendeu? Então, quando uma pessoa que está no altar, que Deus tem dado respaldo, olha para a cara do Senhor e diz que não vai pegar esse tipo de lugar, que é pelas almas, evangelístico. Olha, eu vou nem que seja para acabar com a folia lá. Porque se tiver todo mundo na folia gospel, eu vou chegar e Deus vai dizer o que tem que falar e vai ter choro e vai ter conversão. Amém. E se eu for usado para chegar lá e acabar com o evento, porque ele era gospel e virou um evento do jeito que Deus queria, que assim seja. Mas aí é como o senhor falou, a gente tem que se permitir, pelo menos, né? No mínimo, acho que a gente pode dizer assim, não, pastor, eu vou orar um dia para Deus me dar direção e te dar a resposta. Então, quando você responde, você nem conheceu, é muito complicado, mas... vai ter um evento em Salvador, dia 7 agora, muito grande. Numa igreja que eu amo muito, que eu gosto muito. Eu conheço os pastores e são referência para mim de muitas coisas. Eu não vou dizer nenhum evento nem a igreja, porque o meu comentário não é bom para o evento. Eu conheço a pessoa que está à frente do evento Brasil, é meu amigo, eu estive na casa dele, lá em Goiânia. Eu estive na casa dele. Quando eu fui lá, eu fiquei hospedado na casa dele. É um movimento Brasil incrível. Vai acontecer a edição em Salvador dia 7, em Aracaju dia 8, está rodando o Brasil. Mas eu conheço um monte de jovem que vai lá por causa da folia. Certo? Como eu conheço a história, eu vou falar porque eu vou dar um bom testemunho sobre ele. Como eu conheço a história do Guilherme, eu estou falando do evento do Retiro. Vai ser lá dia 7 na Igreja VR em São Caetano. Como eu conheço o testemunho do Guilherme e da esposa dele, eu faço questão de divulgar, porque eu sei que quem vai pelo oba-oba, quando chega lá, o Espírito Santo dá uma porrada. Recebe a palavra. Então tem gente que olha para o movimento chamado O Retiro e diz assim, mas tem funk, tem não sei o que, gospel, tem um monte de coisa. Tem. E eu não gosto dessas coisas, vou ser bem sincero para você. Mas eu conheço a formação cristã do Guilherme, do seu pai Itamar, da sua mãe. Conheço do seu irmão, da família. E eu te garanto, ele é um homem de Deus. Então, quando chegar lá, ainda que você vá pelo negócio do retiro, quem vai pensando que vai curtir, vai se lascar. Porque o Espírito Santo vai pegar e vai mudar a vida. Amém. Então, amém.
É nisso que eu acredito. O que é que eu me preocupo? É quando tem lá a luz, o som, o pula-pula e só isso. Sim, Que sim. é o que a maioria das igrejas hoje, quando pensam no jovem, pensam nisso. A igreja, quando pensa no jovem, tem que ter balada gospel, tem que ter não sei o quê, tem que ter... ninguém pensa na escola bíblica dominical do jovem, ninguém pensa no devocional diário para o jovem, ninguém pensa uma coisa que o senhor falou aí no início da live, que o senhor voltou a falar agora, que para mim, eu não sei como os crentes conseguem viver. Sinceramente, é um negócio sério. Essas coisas, essa questão de escola bíblica, meu Deus! Não, eu costumo dizer. É básico. O cidadão não é crente. Ele não é crente. Se ele não tem desejo de estar na escola bíblica, de aprender do Senhor, de aprender do seu Deus, do seu Senhor, se ele não tem desejo de estar na escola bíblica, ele está com algum defeito de fabricação. E o fato curioso, pastor, é o seguinte, ó. Se ele fosse para a escola bíblica e esse fosse o único contato que ele tem com a Bíblia na semana, vamos pensar nisso. Ele foi para a igreja no domingo, o jovem, só que durante a semana ele não pega na Bíblia. Seria uma única opção. O que a gente vê na prática? É que quem está indo para a escola bíblica é quem está comendo a Bíblia durante a semana. Sim. A pessoa que não lê a Bíblia durante a semana também não vai no domingo. Nem numa relação oportunista de dizer assim, eu vou no domingo, porque nada eu vejo a Bíblia uma vez por semana, porque não vai nem ser eu que leio. É alguém que vai ler e explicar para mim, porque a escola bíblica é isso. Não, alguém vai explicar para mim algo, eu não vou precisar nem ler, eu só vou precisar sentar, prestar atenção e ouvir. E ouvir. Então, durante a semana eu nem preciso ler. Ainda que tivesse esse pensamento que é mesquinho, não tem. A escola bíblica é como se ela fosse... Já seria o último. Parece que é um programa de velho. As igrejas estão dizendo para o jovem assim, ó, vamos fazer o culto jovem, a arena. Tem vários nomes, né? A arena, não sei o quê. Vamos fazer isso para você vir, pular, rodar, cantar, gastar sua energia e depois você volta para sua vida normal no mundo e apanha do mundo a semana toda para chegar aqui no final de semana chorar de novo aqui, porque... Observe, o jovem vai para o culto e aí chega lá e diz assim, alguém que está ministrando a palavra fala assim, você que está cansado, você que está sofrido, você que está com problema em casa, você que está com problema de relacionamento com seus pais, você que está com problema de relacionamento com o namorado, vem aqui que a gente vai orar com você. Vai vir todo mundo. Por quê? Porque durante a semana eles cultivam esses problemas. Durante a semana, eles cultivam o problema com os pais, o problema no trabalho. Regam, né? Eles regam. Então, toda sexta-feira ou todo sábado, vai ter um monte de jovem para ir lá na frente para se curar, para depois, no domingo e na segunda, voltar a fazer tudo de novo até a próxima sexta ou próximo sábado. E o que é que eu penso que é fazer a diferença? É ser igreja de segunda a sexta. Amém. É ser igreja lá no trabalho, é ser igreja na faculdade, é ter relacionamento com Jesus na hora que está com o namorado. Ser igreja no momento que você está fora do ambiente do templo. Do templo, sim. E as igrejas não estão incentivando isso, porque isso dá trabalho e isso faz com que os jovens tenham que abrir mão de coisas. E ao abrir mão de coisas, ele pode abrir mão, inclusive, da igreja. E tem pastor morrendo de medo de jovem sair, de adulto sair, porque se ele sair, o pai também sai, aí é dízimo a menos. É muita maluquice. Dá um problema. O que a gente tem que pensar qual que é o propósito? O meu propósito é falar de Jesus, para que quem não conhece, conheça, se apaixone e tenha a vida transformada como eu tive. É só isso. E o que está faltando, e justamente o que está faltando, infelizmente, de uma parte da geração, outra coisa que o senhor falou aí no decorrer da live, que o senhor falou aí antes, e o que verdadeiramente eu detectei quando o senhor falou, que o que está faltando nessa geração é que essa geração precisa se apaixonar por Jesus, amar Jesus, ao ponto de as pessoas que estão lá fora olhar para esses jovens, né, para nós, olhar para os jovens e dizer assim, rapaz, eu também quero. Então, isso, é só isso. Entendeu? Só que para fazer isso, dá um trabalho.
Dá trabalho, dá trabalho. Olha, pastor, eu fiz lá no nosso YouTube. A gente gasta algo que é mais caro do que o euro. E o pessoal não quer gastar, que é o tempo. É verdade. Eu fiz uma sequência de lives lá no meu canal do YouTube, no TV Canal Cristão, quem quiser acessar. Eu tenho um podcast chamado Pode Revelar, que é o pod de podcast e o revelar de revelar. Pode Revelar. E ele está dentro do meu canal do YouTube. E tem os últimos 3 episódios, para mim, são emblemáticos. O primeiro foi os desafios do cristão e da igreja, como cumprir o ID. Depois a gente fez uma live que foi extraordinária, junto com o pastor Alão, o pastor Vanderlei e o apóstolo Marcos Pimentel, que foi problemas geracionais, comportamentos que geram consequências para gerações futuras, onde nós falamos de como uma geração fraca produz uma próxima geração fraca. E da nossa responsabilidade agora, porque nós somos uma geração fraca. Para muitos, durante muito tempo, se pregou que nós tínhamos que ser diferentes dos nossos pais. E os nossos pais eram íntegros, nossos pais valorizavam as famílias, os nossos pais tinham um exemplo, e a gente foi ensinado que a gente tinha que ser melhor, diferente deles, e não melhor que eles, mas diferente deles. E nós estamos vivendo uma geração agora que antes, a geração que é da minha idade, da sua, eu acho que nós temos a idade perto aí. Eu estou quase com 40 já. Pronto, eu estou com 42, com um corpinho de 50, mas estou com 42. Repare, eu me lembro que eu, adolescente, tinha muitos jovens e adolescentes que brigavam para que se fosse natural usar brinco, para que se fosse natural furar o nariz. E a gente brigava por coisas que não assomavam em nada. O que a gente brigava era o direito de usar brinco. Olha que porcaria. O que a gente fez? A gente criou uma geração que se achou no direito de brigar pelo que não importa, com a força e a valentia de como se fosse algo que importa. Isso. Você vê hoje jovens brigando, o jovem que passa 3, 4 dias na porta de um lugar para comprar um ingresso para assistir um artista que nem sabe que ele existe, mas é um jovem que tem dificuldade de passar 4, 5 horas numa vigília. É um jovem que tem dificuldade de passar 2, 3 horas numa escola bíblica. E ele acha que ele tem o direito de não ir para a igreja e que as pessoas têm que entender que ele fica igual um idiota durante uma semana para comprar um ingresso de um show de um cara que vai lá só falar coisa que não presta para ele. Nós somos responsáveis. A minha geração é responsável por essa geração fraca de agora. Então, eu sou responsável em diminuir esse dano para que a geração do meu filho não seja uma geração fraca como a nossa é. Amém. Amém. E eu vou fazer o máximo que eu puder fazer. Em nome de cada Jesus. pessoa que eu puder falar, cada testemunho que eu puder dar. Amém. Agora, eu sei que a gente não vai conseguir a totalidade, mas a gente não pode achar... Porque não tem como ter a próxima geração ser pior que essa. Sabe? São jovens que não conseguem saber se é menino ou menina, mas querem dominar o mundo. Sim. Sabe? E aí volta que a gente estava conversando outro dia, né? Que às vezes vem umas coisas na nossa cabeça, acho que o senhor tem mais coragem. O senhor tem mais coragem do que eu para poder falar. Né? Eu tenho menos juízo, né? Não, o senhor tem mais coragem do que eu. Então, vou lhe perguntar só assim, gente, quem aqui na igreja já passou 3 anos sentado numa escola bíblica? Levanta a mão. Eu tenho certeza que quase ninguém ia levantar. Aí dá vontade de falar, e por que você quer vir para o ponto de ensinar? Você entendeu, pastor? Então, é uma geração que a gente está vivendo que os jovens e algumas pessoas normalmente passaram 3 anos sentados na escola bíblica aprendendo, e hoje quer sentar no púlpito para ensinar. É muito complicado. É muito. Hoje eu recebi um vídeo de um cara explicando. Eu acho que aquilo não é de verdade, não pode ser, não é possível. Ele explicando de como a serpente influenciou Eva e de que a serpente tocou no corpo de Eva, por isso que Eva foi... enfim, que a serpente tinha 3 metros de altura. O cara, sei lá, ele deve ter lido aquilo em Heresiastes. Eu não sei onde é que ele achou aquilo, mas Sim. ele estava pregando aquilo como se fosse uma verdade absoluta em cima do púlpito. Sim. E tem gente que está recebendo aquilo. Tá. Errado, não é errado, nem é ele, errado é quem deixa ele subir no púlpito. Na minha igreja, o meu pastor presidente, o pastor Vanderlei, ele é muito responsável com isso.
ele não deixa qualquer pessoa pregar. Se naquela semana Deus não direcionar, se naquele mês Deus não direcionar alguém para pregar, prega ele o mês inteiro. Glória a Deus. E glória a Deus. Sabe, é assim, ó, é muito... Hoje eu vejo umas pregações na internet que eu falei, meu Deus, não é possível não, esse homem fumou um cigarro do demônio antes de pregar, não é possível. Então, assim, eu não tenho dificuldade com isso. Quando o jovem me pergunta, do dia onde o jovem veio assim, pastor, gente, desculpa, eu não estou lendo os comentários, eu não consigo ler, tá? Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Então, pastorzão, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você lê e faz. Outro dia ela me falou assim, uma jovem me procurou e falou assim, pastor, eu não estou bem, porque eu não estou conseguindo buscar Deus, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo falar das coisas do meu coração para Deus, eu tô me preocupando muito em sair, em fazer as coisas e tal, e tal, e tal. E ela me disse tudo que ela estava fazendo. Aí eu falei, e aí? Eu falei, e aí? Ela, e aí o quê? Eu vim aqui para o senhor me ajudar. Eu falei, tu não precisa de ajuda, não. Tu precisa dar uma porrada na sua cabeça. Ela, por quê? Porque você listou para mim aqui tudo que você precisa consertar. Você disse que não está conseguindo ler a Bíblia, comece a ler. Você disse que não está conseguindo conversar com Jesus, comece a conversar. Você disse que está saindo muito, que não vem para o culto, pare de sair. Você está dizendo tudo que você tem que fazer, só que o que você quer é que eu te dê uma solução mágica, de preferência que faça com que você não tenha que abrir mão de nada disso aí que você me falou. O que você quer é que eu ore por você aqui e diga, Deus abençoa fulano e transforma a vida dela de um jeito poderoso, e aí você vai voltar fazendo as mesmas coisas e espera que Deus milagrosamente resolva a sua vida. Não vai resolver. Glória a Deus. Aí ela, oxe, pastor, o senhor é muito duro. Eu falei, vá lá pro mundo para você saber o que é duro. A vida é dura com quem é mole, minha filha. Você precisa acordar, pare de fazer o que você está fazendo e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Amém. Amém. Então, assim, o que a gente precisa, pastor, é o seguinte, nós temos uma geração fraca e o que a gente está tendo, com todo respeito, é um monte de gente, um monte de pastor frouxo, que ao invés de pagar o preço de pregar o evangelho, dizer, eu vou pagar, eu vou falar, ainda que eu perca, ainda que essa pessoa vá embora, eu vou falar, eles estão se voltando para essa teologia coach, porque assim, ó, a teologia da prosperidade fracassou. A teologia da prosperidade durante muito tempo levou um monte de gente para o inferno. Ninguém come ela mais. Então, o que é que os caras estão fazendo agora? O pastor Eliseu chama de traficantes do evangelho. O que é que eles estão fazendo agora? Eles estão agora oferecendo algo que é tão danoso quanto a prosperidade, a teologia da prosperidade, que é a teologia coach, com pitadinhas de hipergraça, que vai fazer esses jovens e esses adultos irem com um sorriso no rosto para o inferno. Porque eu não estou me sentindo bem, mas que conversa é essa de que você é o centro do coração de Deus? Você não é nada, você é pecador, você carece da misericórdia de Deus na hora que acorda, na hora que dorme. Amém. O centro da parada toda é Jesus. Você não é centro de nada. Glória a Deus. Você tem que chegar em casa, chorar e dizer, Deus, eu sou miserável, eu sou pobre, cego e nu, e eu preciso que o Senhor entre na minha vida e mude minha história. E Deus vai fazer algo extraordinário para você, para que quando você estiver no céu, você viver a plenitude. Qualquer coisa diferente disso é evangelho para encher a igreja. Não é evangelho, é pregação para encher a igreja. E é um pessoal, meu pastor, é um pessoal que anda dizendo que está cheio, né? Aí eu fico observando. Né? Pô, gente, está cheio. Não tem vontade de pregar o evangelho, né? Não tem vontade de pregar o evangelho, não tem nojo do pecado, né? E nem almeja a volta de Jesus. E está cheio. Negócio é sério. É assim, ó, eu vejo esse para mim, você vai ver muito conteúdo meu falando sobre isso. Eu tenho muito receio da teologia coach da hipergraça, porque ela, de uma forma carinhosa e generosa, faz com que as pessoas não se transformem. É assim, eu chego ferido na igreja, e ao invés de dizer para elas que Jesus pode tirar o fardo pesado e dar a ela um fardo leve, as igrejas estão ensinando que Jesus é o empregadinho delas. Que se elas dizimarem, ofertarem, se elas despertarem o gigante que tem dentro delas, Deus vai fazer. Não tem, que gigante, pelo amor de Deus.
O que a Bíblia nos diz é que nós vamos virar pó, nós somos porcaria. Agora, quando Jesus entra na vida da gente, aí muda a história. Porque se Amém. você olha para mim e acha que eu sou incrível, você não está achando que eu sou incrível. Você está achando que Jesus é incrível através de mim. Glória a Deus. Porque se você acha que eu sou incrível, vai para o inferno eu e você. Eu com a vaidade, você com a cegueira. Agora, se você entende assim, eu vejo Jesus em sua vida e por isso eu acho sua vida incrível, aí faz toda a diferença. Só que para Jesus estar na minha vida e eu fazer a diferença na vida das pessoas, tem um preço. Pastor, eu vou te contar algo muito pessoal. Eu estava na igreja na... Que dia é hoje? Hoje é quarta, né? Eu estava na igreja no domingo. Acho que foi no domingo isso, meu Deus, me ajuda. Foi no domingo ou foi na sexta? Não, foi no culto da sexta, dos jovens. Estavam lá 4 jovens, que eu não conhecia, 4 meninas. E aí, quando terminou o culto, 5 meninas, um era da igreja e 4 estavam com ela, e já estavam indo lá, mas não são membros, estavam com ela por amizade. E ela me chamou e disse, pastor, tem 4 meninas ali, tem uma delas que queria conversar com o senhor. Aí eu falei, tá bom, vamos sentar lá com elas. Aí chamei a minha esposa, porque eu tenho uma regra, na minha igreja tem uma regra, de meu comportamento, não é nem uma regra da igreja, tem uma regra. Meninas conversam com a minha esposa. Amém. Meninos conversam comigo. Se meninas quiserem ouvir a minha voz, só ouvem com a minha esposa do lado. Amém. Ah, mas eu queria conversar com o senhor, mas não queria que ninguém soubesse. Minha esposa e eu é um só. Então, se tu quer conversar comigo, tem que aceitar conversar com ela. Senão você não vai conversar. Uma pessoa. Senão não vai conversar. E aí eu chamei a minha esposa e nós fomos conversar. E a menina relatou para mim o seguinte, que ela estava ouvindo vozes, que tinha vozes dizendo a ela um monte de coisa ruim, que ela estava vendo pessoas caminhando pela casa durante a madrugada, fazendo barulhos, e que ela estava dias sem dormir, porque ela estava sentindo uma presença maligna na casa dela. E essa presença dizia na voz, no ouvido dela que ela era isso, que ela era aquilo, um monte de coisa. E aí eu fui conversar com ela. Em alguns minutos de conversa, ela me contou algumas coisas que fizeram sentido. Ela tinha uma história de família ligada à feitiçaria, ela tinha, enfim, ela estava com algumas condutas que precisavam ser ajustadas, ela estava, enfim. E aí eu falei para ela assim, ó, eu não te conheço, estou te conhecendo hoje, agora, eu nunca te vi na minha vida, eu estou te vendo hoje. E aí você vai entender agora o que é evangelho na prática. Ela olhou para mim e falei, ó, eu agora vou orar por você para que haja libertação. E isso tem um preço para mim. Quando eu mexer nesse vespeiro espiritual, que eu disser saia, e eu com o poder do nome de Jesus, porque não sou eu, quando eu disser no poder do nome de Jesus, nunca mais perturbe essa menina, saia da casa dela. Eu estou comprando uma briga espiritual por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Você consegue entender isso? Porque uma coisa é o seguinte, ela que é membro aqui da igreja, que eu convivo e conheço, e que a gente chora junto e se alegra junto, ela me dizer que está perturbada e a gente orar. Agora você eu nunca vi, eu não sei nem se você vai estar aqui amanhã. A gente pode orar, você se liberta, e amanhã você ir para outra igreja, para outro lugar, para outro país. Mas importa para mim que eu pague o preço da sua libertação, porque está no pacote do meu chamado. Eu não posso exigir que você comece a frequentar aqui a igreja. Eu não posso exigir que você passe a ser membro para eu orar por você. Eu não posso. Você está dizendo que está com essa perturbação. Nós vamos orar agora no poder que é o nome de Jesus. Você vai ser liberto. Se tiver que ir na sua casa, nós vamos na sua casa. Agora, você precisa entender que eu não estou fazendo isso porque você veio aqui. É porque Jesus quer você liberta. E eu estou disposto a pagar o preço que tiver que pagar para que ele me use para libertar você. Amém. Glória a Deus. Você precisa entender isso. Você entende isso? Ela disse, eu entendo. Eu falei, então vamos orar. E nessa noite de hoje você vai para casa e vai dormir. Amém. Porque há poder no nome de Jesus. Eu não preciso estar lá. A Bíblia me diz que o nome de Jesus faz você ser liberto agora. E nós vamos orar. E nós oramos por ela. Amém. Quando nós oramos, eu falei, agora você vai anotar o telefone da minha esposa. E você vai mandar um WhatsApp para ela. Se você tiver qualquer dificuldade durante a madrugada, sentir qualquer coisa, 1, 2, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, você vai mandar um WhatsApp para ela e vai ligar para ela. Se ela não atender, porque a minha esposa tem uma relação muito íntima com o sono, quando ela dorme com vontade.
Eu conheço alguém assim, eu conheço alguém assim. Se você ligar para ela e você vê que ela não viu a mensagem ou não atendeu, aí você está autorizado a ligar para mim, porque eu vou estar do lado dela. Você não está autorizado a ligar para mim em nenhum outro horário. Qualquer outro horário que você precisar, você vai ligar para minha esposa. Ela vai cuidar de você. Mas se você percebeu que ela não atendeu, pode ligar para mim. Amém? Ela amém. E a menina não me ligou. Então eu estou entendendo que ela está bem. Nem ligou para minha esposa. Amém. Então, amanhã, quando eu estiver na igreja, eu vou chamar a menina que trouxe ela e vou dizer, cadê a menina, como é que ela está? Porque eu não preciso, ela não tem que ser da minha igreja para cuidar dela. Amém. Então, o que a gente precisa é, a igreja do pastor Henrique está bem? Ótimo. O que eu posso fazer para que fique melhor ainda? Amém. Ah, mas ele está no outro estado. E daí? Pastor Henrique, você tem alguém em Salvador que precisa de ajuda? Eu estou em Lauro de Freitas, que é coladinho com Salvador. Glória a Deus. O que é que eu posso fazer por alguém que está em Salvador que precisa? Eu vou fazer. Se eu não puder fazer, eu vou dizer, pastorzão, não posso fazer. Agora, eu conheço alguém que pode. E aí eu conecto essa pessoa na solução, porque isso é reino. Amém. É reino, é reino. Eu não posso ter medo de trazer o pastor Henrique na minha igreja, com medo dele pregar bem, o povo se apaixonar por ele e ele levar o povo. Que maluquice é essa? Sabe, assim, o que eu tô vendo é assim, igrejas que estão dizendo, nós vamos fazer a diferença, nós vamos arrombar as portas do inferno. Vai arrombar, vai entrar, vai ficar lá. Um monte de igreja, não, porque nós vamos fazer uma cruzada, um encontro, um retiro, vai juntar 50, 100 jovens num lugar para chorar, se emocionar e na segunda-feira voltar para casa para sua vida de pecado. É o que não pode. O que nós precisamos é promover libertação que gera fruto, não que Amém. gera resultado. Fazer Amém. a diferença, pastor, para poder dar uma martelada no tema, fazer a diferença nos tempos difíceis não é ficar alegre nos tempos difíceis, não é ficar com um sorriso no rosto igual bobo enquanto está sofrendo. Fazer a diferença é fazer o que Deus quer que você faça, ainda que doa, ainda que esteja doendo, ainda que você nem saiba como. É fazer o que Deus quer. Fazer a diferença não é fazer diferente. Fazer a diferença é fazer o que precisa ser feito diferente do que o mundo quer que faça. Amém. E isso dá um trabalho miserável, meu pastor. Dá. Sabe assim, ó, a minha esposa ficou doente depois que nós conversamos com a menina. Nós, sabe assim, aquela coisa de minha garganta doeu. E aí a minha esposa falou para mim, você sabe que a gente tem que, essa semana nós vamos jejuar diferente, porque a gente orou por aquela menina, e aquela menina foi liberta, e tem um preço, assim, o inferno não está satisfeito, nós vamos jejuar diferente, nós jejuamos toda terça, nós temos por hábito jejuar na igreja toda terça, durante o dia, e à noite a gente ora na igreja e entrega o jejum. Essa semana nós não oramos, jejuamos só na terça, porque foi uma semana de batalha mais intensa. E eu entendo as armas que eu tenho. As armas que eu tenho é Bíblia, jejum e oração. Eu não tenho outra arma. Eu não tenho outra arma. E aí as igrejas estão querendo lutar com Satanás com LED, fumaça. Satanás está gargalhando. Olha, tem umas igrejas, pastor, que Satanás nem está gastando energia, que eles mesmos estão fazendo o trabalho. O que a gente precisa é evangelho genuíno. Falar de nascimento de Jesus, vida de Jesus, morte de Jesus e ressurreição de Jesus. Amém. Amém. Se não tem essas 4 coisas, não me interessa. Eu preciso falar desse Jesus que é lindo, que é incrível, que é amoroso, Amém. que faz cego enxergar, que faz aleijado andar, mas é um Jesus também que carregou cruz, que tomou, que a Bíblia diz que ele ficou irreconhecível, não havia formosura no seu rosto. Então eu quero ficar de braços abertos e ressuscitar e ascender e não quero carregar a cruz? Que conversa é essa? Então, eu quero deixar à sua disposição, não sei que hora que você quer acabar, eu também não quero acabar, mas assim, o que eu vejo é que a gente precisa começar a fazer o que a Bíblia manda fazer, é só isso. Amém. A gente precisa parar de inventar coisas e começar a fazer o que a Bíblia manda fazer. Mas meu filho não quer ir para a igreja. Ora, jejua, intercede por ele. Amém. Você não vai ficar proibindo ele de sair, fazendo ele passar vergonha na frente dos amigos, e na hora que chegar no quarto de orar, você vai orar, Deus, obrigado pelo alimento, obrigado porque o Senhor me deu emprego, obrigado, meu Deus, cuida de meu filho, que ele está tão difícil. Que conversa é essa?
Paga a madrugada de preço de oração pelo seu filho. Amém. Faz jejum pelo seu filho. Glória a gente a Deus. conhece a história de pessoas que estavam na Cracolândia, que mães oraram e o filho voltou para casa e hoje é pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer fazer a diferença, mas não quer fazer o que tem que fazer? Jovens que, eu quero fazer a diferença na faculdade. Aí quando chega, aí vai para a faculdade com a sainha curta, com a blusa decotada, dizendo: Jesus salvou minha vida, mas ele não salvou seu guarda-roupa, vai salvar sua vida. Precisa começar a fazer a diferença. Você vai me ver 100% das vezes dificilmente você vai me ver, a minha esposa nunca você vai ver, mas eu dificilmente você vai ver numa situação onde você vai dizer assim: oxi, ali é meu sobrinho? Porque a pessoa, é mais fácil você me conhecer por você me ver com a mesma roupa do que você me ver de um jeito que escandalize, porque tudo está no pacote. Tudo está no pacote. Eu preciso andar com a roupa adequada, eu preciso adequar a minha linguagem, eu não posso ficar xingando. Eu tinha isso. Eu convertido e eu ainda dava pequenos palavrões, logo no começo. E uma pessoa me disse: você precisa parar de ficar dando esses palavrões. Amém. Lá no comecinho da minha conversão, e eu parei. Então, assim, precisa mudar de direção, precisa fazer o que precisa ser feito. Jovens, vocês estão ouvindo a gente. E talvez você esteja ouvindo a gente, eu vi que teve alguns momentos aqui que passaram uns comentários assim: tá vendo fulano, assista, tá vendo fulano, às vezes deve ser uma mãe falando pro filho isso aí. Normalmente é uma mãe dizendo pro filho: tá vendo o que o pastor tá dizendo? Se você está assistindo isso aqui com sua mãe, ou se você é mãe ou pai e depois quer que seu filho assista, você precisa dizer para ele o seguinte: ele precisa cuidar da cabeça dele e arrumar a casa dele. Ele precisa se ajeitar com Jesus. Ele precisa se ajeitar com Jesus. Depois ele precisa começar a ler a Bíblia e crescer em conhecimento. Crescer em conhecimento para entender que Jesus é esse que ele está servindo. Entender que Jesus é esse que está pedindo para ele abrir mão de coisas e fazer coisas novas. Não é porque o pai dele disse ou a mãe dele disse. Ele precisa ter relacionamento com esse Jesus. E aí, quando ele tiver relacionamento, ele vai estar pronto para fazer a diferença. Ele vai entender por que vale a pena fazer a diferença. Ele não vai fazer porque ele quer ser o crentão. Ele vai fazer porque faz sentido para ele fazer aquilo que Jesus quer que ele faça. Amém. E aí, por fim, ele vai fazer o que Jesus quer que ele faça, já com clareza e sentido do que ele está fazendo. Não porque ele tem X anos de crente, não porque a igreja dele quer que ele faça, mas porque faz sentido para ele servir. Amém. E aí, quando faz sentido, ele vira um soldado poderoso. No exército, quando o general dá uma missão e diz assim: nossa missão é matar aquele inimigo ali, nós somos 3, lá tem 50. O cara não diz assim: mas senhor, nós somos 3, lá tem 50. O soldado diz: o que a gente tem que fazer? Nós vamos por onde? Qual é a estratégia? Isso. Então, assim, isso precisa ser. Alguém falou aqui que a experiência com Deus é uma relação individual. É mesmo. Precisa ser individual. A minha hiperintimidade não vai salvar você. É um relacionamento individual. Só que os jovens hoje não querem fazer isso. Primeiro, porque dá trabalho. Segundo, porque eles não são ensinados a fazer. Isso. As igrejas não estão ensinando ele a fazer. Eu não aguento mais. Onde eu passo, eu vou em uma igreja, tem alguém cantando essa musiquinha lá da Joquebed, que eu já estou pegando raiva já da Joquebed por causa dessa música. Não ouvi nada, não. É uma música que é uma dancinha que faz que Joquebed, que Moisés não vai morrer. Eu fico pensando, quanto tempo do dia os jovens têm gasto para fazer essa dancinha e não gasta nem metade desse tempo para ler um versículo? Meu pastor, eu não quero finalizar não, mas eu sei que você quer finalizar. Eu quero lhe dizer o seguinte: para fazer a diferença nos dias de hoje, o jovem não precisa ser diferente. O jovem precisa ser como Deus quer que ele seja. Amém. Amém. Não tem novidade, não tem estratégia nova, não tem invencionice. Como está escrito. A Bíblia não vai ser reinventada, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser modernizada para os dias atuais. A gente precisa fazer o que tem que ser feito e que está escrito lá. E ainda que o mundo nos chame de atrasado, eu quero ir atrasado para o céu, mas não quero ser moderno no inferno. Amém. Glórias a Deus. Amém, amém. Amém. Vixe, sem palavras. Eu até anotei aqui algumas coisas que o senhor falou aí. Porque senão... Vai ficar gravado aí. Quem quiser depois anota. Com certeza vai ficar gravado. Eu gosto de anotar os pontos chaves assim. Eu gosto. Eu quero só pedir, pastor, aproveitando aqui que o povo que te segue,
que o pessoal possa, no YouTube, eu tenho um canal lá e eu queria... Tá começando, né? Um canal ainda pequeno, mas o que nasce grande é monstro, né? Então, precisa... Só o monstro de desenho animado é que nasce grande. Então, eu estou colocando aqui nos comentários, acabei de colocar aqui, ó. Amém. @TV Canal Cristão lá no YouTube, tá? Então é só ir lá nesse canal, tem vários conteúdos, ele tá bem organizadinho, tem o podcast, que é o Pode Revelar, tem alguns episódios, tem 5 ou 6 episódios, tem as pregações minhas na minha igreja, nas igrejas que eu vou pregar, mas basicamente eu boto as minhas na minha igreja. A oração da madrugada que eu faço toda quinta-feira, já quero te convidar para toda quinta-feira, amanhã, 23h59. Vamos estar juntos. 23h59, eu começo da quinta-feira e vou até a 1h de sexta, onde as pessoas vão trazendo comentários, testemunhos, a gente vai orando, vai falando. E tem também lá outros vídeos direto, diversos, de minha participação em outros canais, em outros podcasts. Esse daqui, por exemplo, eu provavelmente vou baixar, vou botar lá. E também tem um vídeo especial que eu queria convidar todo mundo a assistir, que tem lá, qual é o teu chamado? Esse vídeo todo mundo precisa assistir. É um vídeo de 5 minutos que vai fazer a diferença na sua vida, eu não tenho nenhuma dúvida. Meu pastor, eu estou à sua disposição para o que você quiser. Em nome de Jesus, meu pastor, eu tenho que agradecer, em nome de Jesus. Só o senhor comentou sobre o chamado, o tema do jovem desse mês é quem és tu? Né? Você precisa ver esse vídeo. Eu vou te mandar esse vídeo no seu zap. Eu vou te mandar daqui a pouquinho. Mande no meu zap. Um vídeo de 5 minutos, é um vídeo produzido por um teatro de uma igreja que eu não me recordo o nome agora, mas está lá na descrição do vídeo, eu fiz questão de colocar E assim, ó, eu assisti, eu fiquei impactado. Eu compartilhei com os jovens da minha igreja, nós ficamos impactados. Qual é o teu chamado? Qual é o seu chamado? Está lá no @TV Canal Cristão e eu vou mandar para você aí e o povo vai mandar. Eu vou postar, não sei se eu posto nas redes sociais aqui. Amém. Eu vejo se o pessoal também consegue gravar. O tema do culto jovem desse mês justamente é sobre isso, né? Quem és tu? Né? Foi do estudo que eu comecei aqui com minha esposa, a gente tem mais de um mês estudando sobre isso, né? Falando sobre a vida de João Batista, né? Tudo que a gente acabou de falar, né? Não teve direito nem de escolher o que ia vestir, não teve direito, nem desde jovem, desde criança, não teve o direito de escolher dele, foi não escolher, né? Então, nós como jovens, pastores jovens, a gente precisa tá, né? Confrontando os jovens de quem és tu, né? Quem és tu, né? E a chegar a entender de que o nosso propósito aqui, né, é revelar o Filho, né, é revelar o Pai. Jesus ele veio para revelar o Pai. Davi, quando ele derruba o gigante, aquele gigante, a primeira coisa que Samuel pergunta é de quem é filho esse moço? Né? Samuel procura saber quem era o pai de Davi, porque em toda ação nossa, a gente vai estar revelando ou não revelando o Pai. E precisamos entrar nessa dimensão, nessa visão de João Batista, né? De revelar, né, Jesus Cristo para as pessoas, né? E João Batista soube fazer isso, preparar o caminho e revelar, para poder revelar a pessoa de Jesus revelar o Pai, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, eu quero agradecer. Nosso confronto esse mês é sobre isso. Amém. Eu quero agradecer a todo mundo que passou aqui nos comentários, pedindo desculpa porque eu não li os comentários, porque eu sou meio lerdo. Então, se eu ler os comentários, eu não consigo falar. Também não consigo, não. Então, no Instagram eu não consigo, tá? Quando eu faço live no YouTube, no Facebook, eu consigo, porque a tela é grande. No Instagram eu não consigo. Então, eu já vou pedir desculpas a vocês. Eu não sou metido, eu só sou lerdo, tá certo? E na rua, se você passar por mim, fala comigo, porque se eu não ver, eu também não sou metido, eu só sou meio cego, tá? Então, eu não enxergo de longe. Então, fala comigo. E você, pai, você que é pai que assistiu a live, se envolve com seu filho. Se envolve com os pastores da sua igreja. Procura saber como é que está seu filho lá. Procura saber quais são as atividades que a igreja tem para seu filho. Não deixa isso na mão do pastor. Amém. Se envolve, acompanha. Do mesmo jeito que você quer que Deus Pai cuide de seu filho, seja o pai para seu filho de verdade, cuida dele. Tá? Nós vamos estar juntos. E, pastor, que Deus abençoe vocês no culto jovem nesse tema do chamado. Vê o vídeo, vai ser incrível. Amém. E eu quero mais uma vez convidar o pessoal a ir lá no YouTube, @TV Canal. Tem um Instagram aqui também que é Canal Cristão, mas tá meio fraco. Eu sou ruim de cuidar. Amém. Mas o canal lá, o @TV Canal Cristão, não procura Canal Cristão no YouTube não, que é outra coisa. @TV Canal Cristão, que você vai achar a gente. Segue lá, se inscreve no canal, recomenda. E a gente, com todas as limitações que nós temos, que são muitas,
A gente está atualizando lá Glória a Deus, glória a Deus. o canal, fazendo as coisas que precisam ser feitas. TV Canal Cristão. TV Canal Cristão. Amém. Amém, pastor. Ora aí por nós, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é incrível. E o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui hoje, nessa noite, com todas as dificuldades e limitações. Nós passamos aqui quase 1h30, mais de 1h30, Senhor, juntos, falando do Senhor, falando do teu reino, falando das experiências com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da minha família. Obrigado pela minha esposa, meus filhos, eles estão dormindo, mas são vitais, Senhor, vitais na minha vida. Obrigado pela esposa e filhos que o Senhor me deu. Filhos, Davi com 8 anos, Daniel com 4 anos, tementes ao Senhor, firmes na intimidade com o Senhor, a minha esposa também. Obrigado, Deus. Obrigado pela igreja que o Senhor nos deu. Obrigado pelos meus pastores, que tanto cuidam de mim com carinho. Pelos jovens, que eu amo tanto, que eu sei que me amam. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo pastor Henrique, pela igreja dele, pelas pessoas que ele tem cuidado, pela disciplina dele em falar do teu evangelho, pelo cuidado dele em ter promovido, por exemplo, essa série de lives. Continua orientando ele, dando direção, abençoando, cuidando de cada coisa. Não deixa faltar nada, Senhor. Não deixa que o teu filho fique um dia sequer preocupado com nada que possa tirar o foco dele de pregar o teu evangelho. Abençoa ele financeiramente, manda o suprimento, manda a bênção. Faz com que ele não se preocupe com nada material, com nada que possa tirar a mente dele do foco, para que ele possa estar fortalecido. Senhor, eu não sei quais são os planos do Senhor para ele, mas o Senhor sabe. E o Senhor só precisa dizer para ele qual é a parte dele. Não conta tudo não, Senhor. Se o Senhor contar tudo, ele vai ficar vaidoso, porque eu sei que o plano do Senhor é bom, o plano do Senhor é incrível. Se o Senhor contar tudo, ele vai querer viver tudo de uma vez. Não conta não, Senhor, mas conta só o pedaço que cabe a ele. Para cada pessoa que passou aqui na live, que seja abençoado, que essa palavra possa ter abençoado você, possa ter feito a diferença na sua vida, que você que é filho ou você que é pai, possa ter entendido o propósito de Deus para você. Não seja igual a esse mundo, faça a diferença, vale a pena, pague o preço, se conecte com Deus, arrume sua casa, faça com que você esteja pronto para avançar. Senhor, faz com que essas pessoas conheçam e cresçam em conhecimento da tua palavra e possam ser diferencial na vida das pessoas, fazer a diferença para viver o propósito do Senhor. Nos agora faz com que a gente possa ter uma noite de sono tranquila, restaurador. Quem está voltando para casa, que volte em paz e segurança, livre de todo mal. Nós oramos para que onde moramos e a nossa vizinhança possa sentir a presença da tua glória, fazer a diferença, Senhor, nesse tempo mau. E nós repreendemos todo o vírus, toda a pandemia, todo o sentimento mau que está gerando nos nossos corações para dizer que só o Senhor é Deus em nossa vida. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós te amamos e nós amamos uns aos outros. Obrigado pela vida do pastor Henrique na minha vida, por ter me conectado a ele. E por a gente estar aí conectado no reino. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, pastor, obrigadão. Deus abençoe. Vamos com o santo aí. Tamo juntos em nome de Jesus. Forte abraço. Tamo junto. Conta comigo. Amém. Valeu, Deus abençoe. Assim que eu for na Bahia, eu vou te procurar em nome de Jesus. Venha. E eu vou te mandar agora o vídeo para você ver do chamado. Amém. Mande agora. Amém. Deus abençoe. Valeu. Amém, pastor.